Já vamos começar, mas antes disso, vou pegar um café. Vou colocar o título antes. Muito bem, esse é o nosso tema. Agora, um recado importantíssimo. Aqui. Tá? Já volto, preciso pegar um café. Afinal, esse programa chama-se Café com Oratório, então espera um pouquinho que eu já volto.
Já vamos começar. Muito bem, cheguei. Demorei, mas cheguei. Puxa vida, não achava um fone. Sem fone fica ruim. Pronto, agora sim. Agora sim. Tenho café, tenho um fone, tenho tudo que eu preciso pra gente começar a conversar. Pessoas. Deixa eu ver aqui, tudo certinho. Tá bom, deixa eu entrar aqui para me comunicar com vocês, que hoje eu tô com uma estratégia diferente aqui. Estou. Ok, pessoas. Então vamos lá. Antes de começarmos, já vou sair pedindo, sou um pedinte, sim. Antes de começarmos, eu pedi que você recomende essa live para todas as pessoas que você segue. Aliás, que te seguem. Eu não sei se é para as que você segue ou para as que te seguem, mas o grande lance é você fazer o seguinte. É você apertar nesse aviãozinho aqui. Olha que bonito. Olha eu ali. Tu apertar nesse aviãozinho aqui, tá? E aí tu vai enviando para todo mundo que te segue nesse negócio aqui. Ou que te segue, ou que tu segue, não sei. Mas tu vai apertando, entendeu? Aqui tem um monte de gente que eu podia apertar. Vou apertar pra minha mulher me seguir, tá? Pra minha mulher ver minha live. Ao menos ela eu quero que veja, né? Então tu faz isso, tá? Tu faz isso porque isso vai trazer outras pessoas. Isso vai fazer com que mais gente veja este negócio aqui que está sendo feito com tanto carinho, com tanto amor às 7 da manhã. Só para os fortes. Vamos fazer deste mundo pessoas mais fortes para falar. Ok, olha só. Hoje eu estou mais alto aqui no vídeo. Estou mais próximo. Isso foi uma dica da minha querida amiga Paula, que mandou um print da tela dizendo: pô, tua cara, as mensagens ficavam na tua cara, na frente da tua cara. E agora que eu vi que realmente é verdade, né? Eu nem tinha reparado nisso. Tá bom, chega de falar. Obrigado pelos coraçõezinhos, manda mais coraçõezinhos. Coraçõezinhos aumentam a relevância dessa live, isso faz com que outras pessoas que não estariam aqui cheguem aqui também. Tá, Ronaldo? Então vamos falar do tema, né? Tá bom, vamos. Bom dia, Vânia, querida. Bom dia quem chegou, meus queridos. Não existe jeito certo para falar. Pô, 5 pessoas só. 5 pessoas. Eu tô numa vibe de muitas pessoas. Porque naquele dia, na sexta-feira, nós passamos os 12 apóstolos. Lembram 12? Eram 12. Passamos de 12. Precisamos passar de 12. Temos metade agora, 6. Muito bem. Quero muita gente aí às 7 da manhã. Força, firmeza na paçoca. Ó, o microfone tá fazendo um barulho quando eu mexo. Opa, peraí então. Vamos ajeitar. Obrigado. Ai, claro, né? Eu sou um bocó. Agora não vai mais fazer. Eu botei esse fone do mesmo jeito que eu boto o branco. E aí é óbvio, o branco é daqueles que bota atrás, esse aqui é na frente. Bocó. Baita bocó. Bom, hoje a live é sobre isso. Hoje a live é sobre isso. Sobre as bocosices que a gente faz quando a gente fala. E sobre se elas estão certas ou erradas. Sobre se existe um jeito certo ou não para falar. Tem gente que acha que existe um jeito certo só para falar. Tem muito professor de oratória que diz assim, não, tu tem que fazer as coisas do jeito certo. Tem um jeito, esse jeito é esse. Se tu fizer de um outro jeito, tá errado. E se tá errado, tu não deve fazer. Será que é assim? Se é assim, eu só digo para vocês o seguinte, eu deveria calar minha boca e não falar mais, porque eu faço um monte de coisa errada.
A começar pelo jeito que eu boto o microfone. Vocês já viram aqui como eu erro, né? Se não é pelas pessoas que estão aqui me vendo, obrigado, Henry Júnior. Se não é por vocês, né? Olha só o que aconteceu. Eu ia ficar falando com um barulho gigantesco aí e atrapalhar tudo. Então, assim, já vou responder de cara essa pergunta. Não existe jeito certo para falar. Não tem jeito certo. Não tem um jeito certo. Essa é a frase. A frase do dia é essa. Não, não é essa a frase do dia. O tema do dia é esse. Não existe um jeito certo para falar. Existem vários. Existem várias possibilidades. E essa já é a resposta para tudo que virá nessa live de hoje. Existem várias possibilidades para falar. Vários jeitos possíveis de se comunicar. O que vai existir, isso sim, é um jeito mais eficiente para esse tipo de pessoa que está ali na minha frente, para esse tipo de público, nesse tipo de lugar, ou seja, nesse ambiente e nesse momento. É esse o lance. Então vamos lá. Deixa eu pegar minha fichinha mágica aqui, para eu pegar cada uma das hipóteses que as pessoas, os tabus, tá? São vários tabus que os professores de oratória colocam nos seus cursos e que aqui eu quero descumpri-los todos, tá? Primeiro tabu, olha só. Aliás, antes dos tabus, esse negócio de colocar regras, e exigir que se cumpra aquela regra para falar, é no fundo mais uma reprodução do que o Murilo Gun chama de mito do gabarito. A gente tem uma ideia de que existe um gabarito mágico que é a resposta certa. E a gente força, nós professores, queremos forçar os alunos a fazerem aquilo do jeito certo. Na verdade, não existe esse um jeito certo. Existem várias possibilidades. E aí o que é pior, quando o cara quer aprender oratória, o professor enche ele dessas regras e aí o cara vai falar e ele fica travado, porque diz assim, cuidado com o teu gesto, cuidado com as tuas palavras, que elas estão saindo errado, tu não pode pronunciar errado, tu também não pode falar palavrão, tu também não pode ficar com o teu braço cruzado, tu também não pode ficar com a tua perna cruzada, tu também não pode, tu não pode fazer nada. E aí tu trava, porque é muita regra, é muita coisa para eu pensar ao mesmo tempo. Então assim, desencana com tudo isso. Que o que eu vou te dizer aqui é, tudo é possível dentro de um contexto. Se o contexto permite, tu pode fazer. Olha só, por exemplo, vou começar já com o primeiro. Posso falar errado? Posso falar errado? Conjugar errado os verbos na hora de falar? Claro que pode. Tudo depende do contexto da tua fala. Eu já cansei, aqui eu canso de falar errado, gente. Vou te dar um exemplo clássico. Eu falo assim, tu vai fazer, tu faz. Eu não falo tu fazes. Eu sou do Sul, eu sou de Porto Alegre. E como todo porto-alegrense, todo gaúcho, fala tu faz. Quando na verdade deveria falar tu fazes. Tu fazes isto. Não, a gente fala tu faz. Tá? Tu vai fazer aquele negócio? Tu tá fazendo? Tu estás fazendo? Esse seria o certo. Mas a gente fala tu tá fazendo. Tu tá fazendo. E aí, quando eu vou falar em público, professor, eu não deveria falar tu estás fazendo ou substituir por você. Você está fazendo, fica mais palatável, mais bonito. Se tu começar a se preocupar em utilizar, em mudar, olha só, tu é do Sul e tu fala tu faz. Se preocupar a conjugar os verbos com você na hora em que tu está querendo falar com o público,
É mais uma coisa para tu te preocupar. Para tu te preocupar. Para tu te preocupares. Isso vai significar menos energia do teu cérebro para outros aspectos que são mais importantes. O teu cérebro ele não consegue colocar energia para tudo. Tu não consegue usar a tua consciência, que é só 10% de ti, mais ou menos. Tu não consegue fazer com que essa consciência foque em tantas coisas ao mesmo tempo. Não tem como. Então tu precisa escolher. Eu vou escolher algumas coisas que são importantes para que as pessoas prestem atenção em mim. O resto, aperta o botãozinho do F, tá entendendo? Para não usar um palavrão, que é outro mito. Não posso usar palavrão. Foda-se, entendeu? Eu vou falar. Falei já. Então, assim, primeira coisa. Primeiro mito. Não posso errar quando eu estou falando. Pode sim, tá? Não é, os erros são inevitáveis na hora de falar. Tu vai acabar, durante o fluxo das tuas ideias, tu vai acabar falando errado. Então é melhor tu desencanar com isso. Claro que isso não quer dizer que tu vai falar tudo errado, que tu tá livre para falar errado. Não. Tu precisa, a cada vez que tu falas, te corrigir, melhorar. Tu vai avaliar tuas falas e tornar elas cada vez melhor. E para isso, tu precisa ter um bom feedback posterior. Durante a tua fala, tu não pode ficar preocupado com todas essas coisas, porque senão tu erra. Senão tu vai tropeçar a cada passo. Tu só consegue andar. Por que tu consegue andar? Tu consegue andar, caminhar. Tu só consegue andar porque tu não tem que ficar pensando em andar. Tu simplesmente anda. Se tu começar a ficar pensando em andar, é capaz de tu cair. Então, assim, esquece esse lance de que tu não pode falar errado. Tu pode sim. Todo mundo fala errado. Os comentaristas na TV falam errado. Se tu começar a prestar no detalhe, se tu começar a prestar atenção no detalhe, tu vai ver que eles falam errado quando eles estão dando opinião. Eles até podem não estar falando errado quando eles estão lendo um texto, quando eles estão lendo um teleprompter, porque aí tu não está tendo que pensar naquilo que tu está dizendo. Por exemplo, o grande Obama é um mega orador. Só que o Obama, o desempenho dele, quando ele falava em palestras, era muito mais fantástico do que quando ele parava para falar respondendo uma pergunta. Por quê? Porque durante uma palestra ele tinha um teleprompter na frente dele. Então é muito mais fácil você não errar, você não falar alguma palavra errada, porque você está seguindo um teleprompter, está ali, você vai lendo e colocando a tua entonação. Agora, quando você tem que trazer as ideias do teu inconsciente, tem que fazer um mergulho no teu inconsciente para trazer as ideias para fora, tu vai acabar falando errado. Então desencana. Volta e meia eu boto meus trechinhos de vídeo nos feeds aqui, né? Vocês veem no IGTV, ontem mesmo postei um. Já viu de ontem? Já viu de ontem. Não olha agora, vai olhar depois. Então, ontem eu falei sobre estudo, sobre memória e estudo. Então eu tô lá, tu vai ver meus vídeos, eu volto e meia falo errado. Aqui eu falo errado, eu pego e tiro trechos em que eu tô falando errado mesmo. Porque não adianta, gente. E aí às vezes algum comenta assim, um professor de oratória não devia estar falando errado. Sim, aí eu ia dar minha aula aqui para vocês, explicando de um modo muito equilibrado, de um modo eu ia falar com muita sofisticação. Muita sofisticação. Ia ser uma bosta, porque eu não ia ser espontâneo, não ia ser o que eu sou. Então, quanto mais eu fico cuidando com aspectos formais, mais a minha fala perde a originalidade, a naturalidade, aquilo que vem de mim. A melhor coisa que você tem é aquilo que está dentro de ti, aquilo que tu traz contigo, que é teu. Se tu perde isso na hora de falar, morreu, boa noite amor, já era. Tu engessou. E esse é o erro de muita gente que quer ensinar as pessoas a se apresentarem. Engessar.
engessar a pessoa, engessa o desgraçado. Ensina um monte de coisa, agora vai, e o cara tá ali. Tá, vou falar. Muito bom dia, estou aqui para falar para vocês sobre este assunto, porque eu não posso errar. Pelo amor de Deus, tu precisa ter espontaneidade, tá? Que mais? Caminhar. Tá, tu tem que caminhar durante a tua fala. Não é que tu não vai caminhar. Ou o contrário, não pode caminhar, porque caminhar fica uma coisa assim, parece um... Tu fica parecendo um peão que fica rodando de um lado para o outro. Não é legal caminhar. Pode caminhar? Ou será que é melhor falar sentado? Não, falar sentado, Deus o livre. Falar sentado é uma coisa broxante. Tu olha a pessoa sentada ali, é horrível. Depende, gente. Eu já vi falas de pessoas que falam sentado que são fantásticas. E pessoas que caminham e caminham muito bem pelo palco. E pessoas que não caminham, que ficam paradas no lado. E é fantástico. Eu vou dizer para vocês o seguinte, eu já fiz todas essas coisas. Eu já dei palestra sentado, podendo ficar de pé, mas preferi ficar sentado. Já dei palestra caminhando e já dei palestra em que eu quase não caminhei. Tudo é possível. O que vai fazer a diferença é o contexto. São as ideias que tu tem na tua cabeça, são as pessoas para quem tu vai falar, é o espaço onde tu vai caminhar. Às vezes o espaço não é tão legal, é melhor tu ficar parado. Às vezes é melhor tu ficar sentado, até para mudar um pouco a vibe do evento. Tá todo mundo de pé, então eu vou falar sentado, só para ver o que vai dar. Ou falo um pedaço sentado, depois fico de pé. A melhor palestra que eu já vi na minha vida, no mundo do direito, que foi o que me impactou para me tornar professor, foi uma palestra sentada. Uma palestra sentada? Não, uma palestra em que o professor estava sentado. Foi lá na USP, tá? Meu grande mestre, professor César Saldanha, ali. Eu fui assistir pela primeira vez um congresso na USP, muito chique. Saí de Porto Alegre, fui a São Paulo, a gente foi numa excursão e tal, né, de estudante de direito. E aí chegamos lá, eu fui ver vários palestrantes e tal, e né, capas de livro, né, no direito a gente foi ver lá, porque lá em São Paulo tu tem a oportunidade de ter aula com as capas de livro. Depois eu fiz meu mestrado lá, eu conheci várias capas de livro como professores meus, assim, em sala de aula, foi muito legal. Mas a melhor palestra do evento, de quem foi? Professor César Saldanha. O que ele fez? Ficou sentado. E ele começou a palestra. Aliás, palestra em direito geralmente é sentado, tá? Mas teve alguns que ficaram de pé. O professor César ficou sentado quase o tempo inteiro durante a palestra. E ele começou bem calminho, começou devagar, parecia que ele ia fazer a gente dormir. No final da palestra, ele ficou de pé. E foi uma coisa fantástica, porque ele é um baixinho, pequenininho, encolhidinho, e ele se levantou, ele parecia um gigante quando ele se levantou. Todo o auditório aplaudiu de pé. Eu nunca tinha visto isso, até então. As pessoas se levantarem para aplaudir um palestrante num congresso, e um palestrante que nem era assim a atração do congresso, tinha tantas atrações, tinha ministro do Supremo, tinha não sei, no tempo que ministro do Supremo tinha prestígio, era incrível. E um palestrante que falou de pé, falou sentado, quando todo mundo que fazia sucesso ali eram os que falavam de pé. Então ele falou sentado e durante um período da palestra se levantou. Então, sabe? Não tem regra, gente. O que tem é conexão com o público, tá? Inclusive a frase de hoje vai ser essa, ó. A frase de hoje vai ser, eu anotei aqui, ó. Me deu um estalo. A frase é a seguinte: variando a boca e as orelhas, qualquer fala fica boa. Variando a boca e as orelhas, qualquer fala fica boa. O que isso quer dizer? Se eu mudei a boca de quem fala, mudei as orelhas de quem ouve, qualquer fala vai ficar boa. Tá entendendo? Mudei o auditório, ou mudei o modo de falar, ou mudei quem falou, mudei a hora em que falou, tudo pode ficar bom.
Não tem essa regra de que isso não vai ficar bom. Não, depende. Depende da boca que está dizendo e das orelhas que estão ouvindo. Tá? Variando essas coisas, tudo pode ficar bom. Terceiro mito que eu vou ver aqui. Que mais? PowerPoint. Eu tenho que usar um PowerPoint. Como é que eu não vou usar PowerPoint? Ou o contrário, não, eu não posso usar PowerPoint. Depende. PowerPoint pode ser muito bom, mas pode ser que dê sono tu usar aquele troço. Depende do modo como tu vai usar. PowerPoint pode ser muito bom. Vou dar um exemplo, apresentação de trabalho de TCC. Tem aluno que Deus o livre se não tiver o PowerPoint. Eu tenho que ter o PowerPoint. Como é que eu não vou fazer minha apresentação com o PowerPoint? Tem que ter PowerPoint. Vou dizer para vocês uma coisa. Quando eu apresentei o meu trabalho de TCC, nem se apresentava com PowerPoint. Vou dizer mais. Na USP, no curso de Direito, é super mal visto apresentar, tanto no mestrado, quanto no doutorado, quanto na graduação. Não sei na graduação como é que está hoje lá, mas na época em que eu fiz, e já era moda o PowerPoint em tudo que era lugar, não sou tão velho assim, tá? Sou um pouco velho, mas não tanto. O PowerPoint já existia, na minha época eu já podia ter usado, mas usar no mestrado um PowerPoint era algo extremamente mal visto entre os professores. Ou seja, lá não era legal usar PowerPoint, era algo assim, se tu usar PowerPoint vai ser horroroso. Eu não usei, eu segui a regra. Mas hoje, sabendo disso, eu usaria a porra do PowerPoint. Eu dizia, quer saber? Não pode usar PowerPoint. Eu vou usar essa merda aqui agora. Porque o lance é transgredir, entendeu? Se tu fizer bem feito, tu faz. Será que eu usaria o PowerPoint? Talvez eu não usasse. Porque tem um fator, né? Quando você é avaliado, dependendo da tua banca, é uma desgraça se você faz a coisa. Mas se você quiser se desafiar, eu, por exemplo, num congresso que já ninguém está mais me avaliando, foda-se, eu vou usar o PowerPoint se eu quiser, num congresso jurídico. E vou botar videozinho ainda, se eu quiser. E se eu fizer de um jeito que conecte com as pessoas. O grande lance, claro, banca você tem o elemento avaliação. E sempre alguém pode te ferrar porque quer que você cumpra a regra de uma maneira louca, como lá na época na USP era assim. Deve ser assim até hoje, tudo muito tradicional. Mas a questão é, você precisa... Se você está interessado em passar a sua mensagem, você precisa se preocupar com a conexão com a plateia. Tá? A plateia. Claro, TCC e mestrado a gente não está apresentando para a plateia, a gente está apresentando para aqueles 3 fiadapu que estão lá na frente te avaliando, como eu já fui muito desses. Né? Então você tem que, você tem que se preocupar com a avaliação. É uma droga, tá? Por isso que... Mas tudo bem, tu pode seguir as regras, algumas que são imprescindíveis para atender as belezuras que estão ali na tua frente te avaliando, mas tu pode transgredir algumas outras que para eles não vão ser tão... meu Deus, não pode. E com isso tu vai ganhar até a atenção deles. Tá? Por exemplo, tu tem que fazer o primeiro slide da tua apresentação tem que ter o teu nome, o teu não sei o que, o teu nome, o nome do teu trabalho. Esse é o padrão. Mas aí eu vou pegar e vou fazer o seguinte, no primeiro slide eu vou botar uma metáfora. Vou botar uma frase assim, impactante, que tem a ver com o meu tema. E aí eu vou contar uma metáfora, vou contar uma história antes de me apresentar. Pode? Claro que pode! Claro que pode! Tu vai se conectar com a plateia, tu vai se conectar com os próprios membros da banca. Todo mundo gosta de ouvir história, inclusive os membros da tua banca, por mais chatos que eles possam ser. Então, assim, se tu botar uma historinha, o gatilho mental da história, e os seus professores da banca, que eles estão ali na hora, mexendo naqueles trabalhos, mexendo? Olha, eu falei errado, mexendo naqueles trabalhos. É porque eu tô brabo, aí eu falo errado. Então, assim, eles estão ali mexendo, né? Vendo os trabalhos, às vezes até conversando enquanto tu tá te apresentando, falando do tema, porque eles não estão nem aí, porque eles já sabem qual é teu tema, eles já sabem teu nome, mas enfim, tu tá fazendo aquele mise-en-scène lá, né? Falando, excelentíssimo professor mestre, excelentíssimo professor doutor, e não sei o quê, e eles estão ali conversando de papo, sabe, uma maneira de trazer atenção para ti, e legal é, por exemplo, subvertendo essa ordem, é tu fazer uma metáfora lá, faz uma metáfora e conta uma história que tem a ver com o teu tema, conta uma história pessoal antes de começar o tema, dizer, olha, antes de começar,
Antes mesmo de saudar a banca, eu tenho uma história para contar. Ou antes mesmo, sei lá, entendeu? Tu vai chamar atenção, o pessoal vai ficar... E aí depois tu saúda a banca. Tu não vai deixar de saudar a banca, tu vai saudar, porque tu tem que seguir o protocolo, porque senão eles te ferram. Então tu vai seguir o protocolo, mas tu vai dar uma quebrada no protocolo. Tu pode fazer isso? Claro que tu pode. Então assim, regras, elas existem e elas servem para nos dar ordem, um senso de ordem às coisas. 12! 12, o número dos apóstolos. Chegamos no número 12. Desculpa, eu assustei alguém, né? Eu tô bem louco, é que eu tomei o café começou a fazer efeito. Número dos apóstolos. Não, caiu para 11. Pelo amor de Deus, me ajuda e me mandem coraçõezinhos para passarmos dos 12. É 12 para cima, tá? Por favor. Coraçõezinhos e esse aviãozinho. Já falei onde é que é o aviãozinho. Se você não estava aí antes, eu vou te mostrar aqui, ó. O aviãozinho é assim, ó. Você aperta no aviãozinho. Olha eu que bonito ali. Aí você aperta e aí você tem várias pessoas. Você pode sair clicando, entendeu? Ó, vou clicar para um aqui, vou clicar para mais gente aqui, vou clicar para esse aqui e vou mandando. Vai mandando porque eu quero passar de 12. 12. 12 é o mínimo. 12 é o número de apóstolos. Eu quero fazer igual o Jesus. Jesus chegou em 12. 13, agora tá passando. 13 não é bom, tem que passar de 14, porque 13, né? 13 não, vamos passar. Não, 12 também, 12 agora já passou. Por favor, vamos passar de 13, né? E também passar de 12, tá? Não vai embora, fica aí. Que mais? Que mais? Que mais? Falar palavrão, posso? Posso falar palavrão? Posso falar palavrão? Já fiz uma live inteira sobre o negócio de palavrão. Essa live, ela está... Não, ela não está. Porque nesse dia que eu fiz a live do palavrão, o Instagram resolveu bugar e aí não me deixou gravar a live do palavrão. Até vou gravar de novo uma live só sobre palavrão, se vocês quiserem. Querem uma live só sobre palavrão? Sobre se pode usar palavrão ou não? Por que se usa palavrão? Acho que eu vou fazer uma hora essa live de novo. Querem? Se quiserem, eu faço de novo sobre esse tema, porque nem todo mundo viu. Naquela época eu não tinha 12 apóstolos, aí eu tinha bem menos gente, eu acho. Eu tinha uma pessoa que assistiu. Não, devia ter mais. Mas, sei lá, tinha pouca gente. Então, se quiserem, eu faço de novo. Mas palavrão aqui, para dizer rápido. Posso usar? Puta merda, é claro que pode. Depende do contexto, depende do lugar. Por exemplo, aqui numa live, não sei se poderia. Tô falando. Acho que pode ser que caia para que eu perca algumas pessoas, mas eu falei já. E por que eu falei? Para demonstrar se tu pode usar ou não palavrão. Foi um palavrão com um recurso didático. Ó, perdi uma pessoa que foi embora. Ganhei de novo, 12. Então, assim, o palavrão, ele pode ser utilizado como um recurso didático, como aqui, para explicar o próprio uso do palavrão. Dificilmente tu vai usar palavrão como recurso didático. Mas tu até pode, porque tu pode usar um palavrão no meio de uma aula para chamar a atenção dos alunos e brincar com o tema. No fundo, o palavrão vai ser aqui como um entretenimento, mas um entretenimento em que tu suaviza a vibe emocional da aula, descontraindo, para retomar o conteúdo. Então, até como recurso didático, tu pode usar o palavrão. O palavrão ele é muito útil dependendo do caso. Bolsonaro que o diga, né? Então, palavrão pode se usar numa reunião de ministros? É claro que pode. Ele não sabia que ia ser filmado aquele negócio. Quem nunca usou um palavrão numa reunião? Caramba. Caramba, caramba é um eufemismo para um outro palavrão que eu não vou dizer agora aqui porque seria muito gratuito. Mas é um exemplo. A gente expressa um palavrão quando a gente quer expressar uma emoção de raiva, por exemplo, com relação a uma inconformidade, como no caso do Bolsonaro na reunião de ministros, em que se é naquele ambiente ali algo tolerado, comum, natural, se fala. Eu vou dizer uma coisa para vocês, eu quando era coordenador de curso, com os meus professores, a gente falava palavrão, gente. Ai, mas os professores de direito falando palavrão. Falava, gente, é que a reunião não era filmada. A reunião não era, sabe, nem filmada era. Então, assim, em algum momento, claro que não o tempo todo, claro que ali ele falou demais, não precisava falar tantos, mas foda-se, né? É o estilo dele, é o ministério dele. Na minha coordenação de curso, o palavrão não era proibido, a gente não falava tanto, é claro, a gente falava bem menos, mas de vez em quando falava, pô, esse filho da puta daquele, sabe, saía, e tu vai
começar a se cercear na hora de falar para os teus pares ali, porque são todos professores, se o ambiente tolera? Não, tu vai expressar as coisas como elas são, como elas vêm ao teu coração, desde que o ambiente tolere. Agora, reunião, formatura, eu vou fazer um discurso, eu vou colocar um palavrão? É claro que não, ali fica chato, é um momento solene, é um momento diferente. Tanto é assim que o discurso de formatura ele é lido, não sei se vocês já repararam. Por que o discurso de formatura é lido? Porque é um momento todo solene. Mesmo para ninfo ele lê o discurso. Porque o lance do discurso de formatura é você, ao máximo, dar uma boa mensagem para os seus alunos com muita ênfase, procurar falar bem num discurso lido e falar certo, porque ali é um ambiente, no fim das contas, é um retrato do ambiente acadêmico, então quero se mostrar que há um apreço pelo conhecimento, pela boa língua, então se faz um discurso lido para evitar ao máximo os erros que a gente faz quando a gente fala aqui, por exemplo, em que eu não estou lendo, né? Os erros que são inevitáveis quando a gente não está lendo. São raros os palestrantes que conseguem falar sem nenhum erro. Eu admiro muito até os que sabem e que conseguem prender a atenção. Aliás, vou dizer um aqui, que eu acho admirável, tá? E que só funciona porque é natural, não errar. A minha esposa ela é espírita, a família da minha esposa é toda de espíritas. E eles têm um palestrante espírita que é o Divaldo Franco. Ele é impressionante, porque ele fala ele fala num português, ele é interessantíssimo, fala histórias assim fantásticas e uma fala que passa uma sabedoria incrível e ele não erra, ele fala num português impecável, é lindo de ver, não importa a tua religiosidade, repara um dia em Divaldo Franco falando, é uma expressão impecável, tá? Não sei como é que ele faz aquilo, mas aquilo é natural nele, tá? É natural. E aí tudo bem. Que legal que ele fala assim. O Ronaldo consegue fazer isso? Não, até porque eu não consigo manter aquele tom, né? Ele fala num tom assim iluminado, espiritual. Eu não consigo. Eu passo energia emocional desse jeito e aí eu acabo errando. Porque eu estou mais interessado em outras coisas do que falar numa linguagem perfeita. Então, assim, dá para errar, é claro que dá, tem que deixar errar, tá? 15 pessoas, Thaís já disse ali 14, já chegamos a 15 agora. Que espetáculo, que espetáculo. Agora minha meta é 20, eu cheguei na live de sexta em 16, minha meta agora é chegar em 20. 20 criaturas. Na verdade, o que eu quero mesmo, às 7 da manhã, eu quero provar para mim mesmo que eu sou capaz de formar uma turma. Sabe, tipo turma de faculdade? Eu não estou dando aula em faculdade já faz tempo. Abaixou para 14 porque comecei a falar essas besteiras. Mas fazer o quê? 13, ai meu Deus, 13 é perigoso. Eu não estou dando aula na faculdade já faz mais de ano. E na faculdade a gente tem turmas de 30, 40, 50 alunos. Então, assim, o meu sonho... E na faculdade tem uma turma de 50, mas na tua aula, se tu dá aula, tipo, sexta-noite, o pessoal mata a tua aula. Então, dos 50 vira 30, vira 20 às vezes. Lá na UPF, eu dava aula numa turma sexta-noite, lá em Passo Fundo, em que da turma de sexta-noite era uma desgraça. Eu dava Direito Constitucional 2, dos 50 que estavam matriculados, eu acho que teve uma aula que ficaram 15. E não é porque minha aula é ruim, não, gente. É porque o pessoal estava afim de fazer festa, o pessoal estava cagando e andando para mim. Agora que eu estou dando aula aqui, o meu sonho é chegar às 7 da manhã aqui e ter uma turma de 50. Eu já estou com uma turminha de 14 aí, olha só que legal. Quem sabe eu chego numa turma de 20, eu já começo a ter cara de turma, olha que massa. Vou achar... Nossa, vou me sentir o máximo se eu chegar a 20. Quem sabe você me ajuda a chegar a 20 agora e manda uns aviãozinhos aí. Você já sabe como é que são os aviãozinhos, não preciso mostrar de novo. Ok. Palavrão posso? Posso. Então tudo depende do lugar, depende do contexto, tá? Depende da vibe. Que mais? Posso
Posso começar? Posso falar piada antes de começar? Falar piada, contar piada. Falar uma bobagem antes de começar? Posso, claro que posso. Tem gente que diz, ai, não pode, ficou horrível. Como é que tu vai falar uma piada e nem te apresentou? Pode sim, depende do contexto. Às vezes não é uma piada, às vezes é uma coisa engraçada que tu quer contar. E isso quebra o gelo, isso cria uma conexão com a plateia logo de início. Eu não sei se eu já contei isso aqui, eu vou me repetir muito ao longo dessas lives, porque eu tô todo dia aqui. Sei lá até quando, até... Eu vou morrer dando aula, gente. Já falei isso. E aqui, para mim, é aula, em qualquer lugar é aula, por mim eu não saio daqui. Adorei esse negócio 7 da manhã, é divertidíssimo. O que eu estava falando? Ah, sim. Uma época eu fui dar aula, fazer palestras, na verdade, para uma gurizada, tá? Palestra era de divulgação do curso de Direito. Eu era coordenador e eu estava divulgando o curso de Direito, essas feiras de profissões, essas coisas assim. E era na época do Pânico, o Pânico na TV, lembram? E no Pânico na TV, se alguém é desse tempo, passava na Rede TV, depois na Band, e a gurizada toda via. E o meu público naquela época era o público de 17 anos que estava entrando na faculdade, quando tu ia fazer uma divulgação, né? Pegava o público de terceiro ano, 16, 17, 18 anos, chegando nos 18, que vão entrar na faculdade logo depois. E eu ia lá, e o meu nome é Ronaldo, e na época no Pânico tinha uma vinhetinha assim, uma brincadeirinha daquelas das edições que tinha do Pânico, em que aparecia um torcedor do Corinthians, que era o Zina, que ficou muito conhecido na época, e que ele dizia, Ronaldo, 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 brilha muito no Corinthians. Era isso que falava o Zina, e passava toda hora essa vinhetinha na TV, Ronaldo. E aí ou seja, meu nome era piada. Os meus alunos no corredor da faculdade chegavam para mim e diziam, Ronaldo, Ronaldo. E eu sabia disso. Então o que eu fui fazer? Quando eu fui dar essa palestra para adolescentes, para jovens, eu antes mesmo de me apresentar, eu parava na frente deles, eu não me apresentava, eu ficava parado. E eu dizia, gente, eu dizia assim, antes de começar, não falava nada. Só chegava, ficava olhando para eles e falava, o meu nome é... Eu olhava para o chão, não falava nada. Eu até pedia para os professores lá não me apresentarem, deixarem assim. O meu nome é... E o pessoal ficava assim. É que eu vim hoje aqui falar para vocês e o meu nome é... E aí eu falava. Depois que a pessoa já ficava rindo, né? Tipo, o que vai acontecer? O que vai acontecer? O que vai acontecer? E aí eu apertava o botão do passador de slides e aí eu falava o meu nome, Ronaldo. E aí nisso aparecia a cara do Zina, que era o personagem do Pânico lá que falava Ronaldo. E aí todo mundo ria pra caramba, falava. E aí eu contava uma história, dizendo, pois é, uma época meu nome, ele passava uma dignidade e tal, né? O meu nome já foi o nome de presidente americano, Ronald Reagan. O meu nome já foi um nome de respeito, ao menos no futebol, você tinha o Ronalducho, você tinha pessoas talentosas, né? E depois disso, agora ele virou uma piada, e aí o pessoal ria e tal. E aí depois eu entrava no tema. Depois eu me apresentava, depois eu dizia que eu era professor, coordenador do curso, Master, Blaster, Super, Mega, fucking professor. Mas antes disso tu brincava com a tua própria imagem, entende? E isso é o que as pessoas... Isso é uma coisa que as pessoas muitas vezes dizem que não é para fazer. Os professores de oratória dizem, não, tu não pode começar com uma piada porque tu pode... Sei lá o que tu pode fazer, se tu vai contar uma piada. Eu já vi. Isso eu tô pegando regrinhas de professores de oratória. Tu não pode porque fica chato com a plateia, tu vai, sei lá o quê. É uma frescura, tá? Falei pra caramba. Um eufemismo para palavrão e um pra ou para caramba errado, né? Pra caramba. Por quê? Porque eu falo assim com as pessoas.
E é assim que eu acredito que é o melhor. Falei muito. Agora chegou o momento de eu perguntar para vocês se alguém quer falar comigo e ver o que as pessoas escreveram aqui. Queridas, vamos ver. Olha quanta gente massa que apareceu aqui. Bom dia, bom dia, bom dia. Eu não... Ah, já sei. Não, aqui eu não consigo. Tem que ser por aqui. Eu ia acenar por um outro jeito. Muito bem. Vocês viram que eu comecei hoje 7h08, sei lá, porque eu não achava meu café e nem meu fone, tá? Se você chegou antes, muito obrigado por ter ficado. Aham. Ok, tô vendo se alguém mais comentou alguma coisa. Isso aí. Tá bom. Se vocês têm alguma coisa para escrever aí, escrevam. Olha, temos uma solicitação. Temos uma solicitação para participar. Henry Júnior, oficial, quero participar desse vídeo. Adoro, 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 adoro. Adoro pessoas corajosas que vêm aqui, destemidas para falar. Vamos ver agora. Olá! Bom dia. Buenos dias, bem-vindo! Muito bem, da onde você é, Henry? Henry, é São Henry? Paulo. Isso? Henri, isso mesmo, São Paulo. Grande Henry de São Paulo, maravilha! Pra ti é tranquilo falar assim numa live, pra uma câmera ou não? Tá. É tranquilo, é tranquilo. De boas? De boas. Beleza, como é que tu me achou aqui de São Paulo? Onde é que eu apareci na tua vida? Cara, olha, eu nem lembro mais como é que isso aconteceu. Pra falar a Sim. verdade. Eu sei que eu tô te acompanhando já faz uma semana, mais ou menos. Já assisti aos teus vídeos, o seu workshop, né? Ah, workshop de oratória, legal. Aham, como perder o E medo de falar. achei super interessante, achei super bacana, né? Eu percebi que você fez ou faz esse trabalho somente presencial, né? Então, e num local específico também. Era, Era? não é mais, não é mais. O workshop que você achou é uma versão que eu usei para divulgar esse curso, que era a Academia de Palestrantes, que eu sempre fiz em Carazinho, no Rio Grande do Sul, e fazia em empresas, várias empresas no Rio Grande do Sul. Mas agora ele tem uma versão online. Ah, ele tem. Então, Legal. logo, logo você saberá. É a Academia de Comunicadores. Tá? Eu já fiz uma versão online dele, foi uma versão piloto no ano passado, e nós vamos lançar de novo lá pelo meio do ano, a Academia de Comunicadores versão 2.0, que é inteiramente online, e aí você, enfim, em qualquer lugar do país estará aberto. Né? É treino mesmo, é um curso, não é só um curso de vídeo, é um curso que a gente treina na prática. Muito Show de bem, meu bola. caro. Me diga o que você faz aí em São Paulo, o que que tu trabalha, estuda? Cara, coincidentemente eu sou estudante de Direito. Olha, que massa, que Eu massa. tô quinto semestre já, terceiro Quinto ano, né? semestre. Quinto semestre. Agora com a pandemia estudando de casa, online e tudo mais. E fora isso, eu sou envolvido, sou metido aí no mundo artístico de alguma forma. Desde, É desde os, mesmo? ca- desde os 14 anos de idade eu toco em bandas, sou instrumentista. E Que atualmente, massa. paramos devido à pandemia, mas eu estava tocando numa banda de forró estilizado, um forró nordestino, né? Olha É, só. Caramba, e tu e toca que instrumento? eu toco teclado e guitarra, né, na banda, mas Uhum, dependendo do show, do tipo de show, eu ficava só no teclado, né? E com a pandemia nós paramos, né? E uhum. também já apresentei também, já fiz programas, já televisão e tudo mais, por influência do Cara, meu pai. Então, eu tenho vídeos no YouTube aí com algumas pessoas, Altemar Dutra Júnior, Caju e Castanho. olha, que legal. Eu tô com essa cara inchada aqui, eu acordei 7 horas, acordei 6h40 na verdade, para assistir a live, né? Assumir esse compromisso comigo mesmo, porque é muito interessante, é muito agregador, né? Inclusive, parabéns aí por todo o conteúdo que você passa, por todo assunto que a gente trata aqui, é muito legal mesmo. Seus vídeos no Pô, Instagram. E nessa que quarentena eu legal. falei,
preciso fazer alguma coisa, eu preciso, não posso ficar aqui parado, né, só estudando. E aí eu pensei, falei, cara, eu vou fazer alguma coisa da comunicação, porque é uma coisa que eu, de alguma forma, sou envolvido. E aí eu tive algumas ideias, estou preparando algumas coisinhas e logo, logo eu vou começar a gravar uns vídeos aí, compartilhando algumas experiências minhas, assim como você faz também, com a Cara, galera. que legal, pô, que legal saber que eu estou de algum modo te trazendo alguma inspiração para esse teu projeto. E assim, se tem uma coisa que eu prezo na vida é a vontade que cada um tem de se comunicar e de usar os seus talentos. Tu já chegou a usar o teu talento musical para fazer uma fala, no meio de alguma fala? Esse é meu sonho, eu não tenho talento musical nenhum. Eu tenho um sonho, eu tenho vontade de um dia aprender a tocar teclado para em algum momento, numa fala minha, numa palestra, poder tocar um trecho do Queen, sabe? Eu adoraria tocar Bohemian Rhapsody, sabe? Eu adoraria fazer, eu adoro rock, né? Então, assim, meu sonho era tocar, ou, sei lá, eu tenho esse sonho. Eu acho que um dia eu ainda vou fazer, tipo, sei lá, com 60 anos eu vou aprender a tocar teclado para poder fazer. Tu já fez isso? Nunca pensou em fazer isso? Olha, eu lembro, você me falou disso, eu me lembrei aqui de uma vez, mas isso aconteceu talvez no quinto ano, no sexto ano. Eu estudava em Bugaçu, eu morei uma época, é uma cidade interior aqui de São Paulo, morei 5 anos lá. E aí nós tivemos uma espécie de seminário, né? Onde o pessoal se reuniu em grupo, algumas pessoas preferiram fazer individualmente. E eu me lembro que eu juntei com uma dupla e a gente teve a ideia de eu abrir a apresentação tocando Carruagem de Fogo. Eu não sei se você conhece a música. Sim, que massa, cara, muito massa, que legal. E aí, e a gente ia falar sobre poesia, o Que que é legal. o transformador da poesia, né? Então, comecei tocando Carruagem de Fogo, preparei um texto sobre poesia junto com essa pessoa, e a Sim, gente, depois eu saí, fiz esse movimento aí do seu professor César, de sentado em sim, pé, que legal. sentei, esperei a pessoa falar, me apresentei e começamos a apresentar o que a gente preparou sobre a poesia, né? Isso foi o que aconteceu, assim, que eu me lembre de ter juntado a música com Cara, comunicação. que legal. Tu fez uma. Olha só, cara, tu acabou de me dizer. Quantos anos tem, Henry? Tu é bem jovem? 20. 20. Tu com 20 anos, eu tô com 43. Eu nunca tive essa oportunidade de fazer isso que tu fez. Eu tô velho, vivo de falar já há muito tempo e eu nunca tive essa oportunidade de fazer isso e adorei a ideia. Imagina que legal começar com Carruagem de Fogo. Nossa, eu adoro essas coisas. E é É, isso aí que nós vimos hoje. Não tem uma regra. Você não. tem que usar a sua criatividade e encaixar com o momento, com o público, com o teu conteúdo e fica show, fica super legal. É que você Me diz falou, uma né? coisa. Oi, 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 fala. É uma forma de atrair, né? Uma forma de atrair a atenção da pessoa. Exatamente. Aproveita e me diz aí qual é o esse teu projeto, aliás, não só o teu projeto, o teu canal no YouTube ainda tá atuante ainda ou tá parado? Qual é o teu canal para o pessoal seguir também e tal? Tá parado, tá parado, tá Tá parado, parado? parado. Eu tô planejando voltar, planejando não, eu vou voltar, vou voltar ativa, vou gravar vídeos, vou produzir conteúdo, mas o pessoal que quiser conhecer um pouco sobre o meu trabalho, pode procurar pelo meu nome mesmo, que é esse aí, Henry Júnior, meu nome é artístico, Uhum. Henry Júnior. Show. Tem coisa no YouTube e talvez encontrarão alguma coisa num canal de TV que eu apresentava há um tempo atrás, que é a Rede Oi TV. É Rede OY TV. Aí lá tem muito vídeo meu, muito, muito vídeo meu. Legal. Cara, legal. Prazer em te ver aqui. Obrigado pela tua audiência. E te digo o seguinte, me chame quando você for fazer alguma coisa, quiser fazer uma live junto, para qualquer coisa, tá? Quem aparece aqui, quem vem aqui e fala comigo torna-se meu amigo VIP, meu sei lá o quê, Pô, né? Que eu participo do que quiser e o que eu puder, né? Claro, dentro da agenda, mas assim, no que der, me chame que será o maior prazer em participar. Tá bom? Muito obrigado, Henry. obrigado a você, foi um E prazer falar contigo.
E vou continuar na live acompanhando os conteúdos também. E pode ter certeza que quando tiver alguma coisa assim, vou convidar você sim. Será um prazer recebê-lo também, para fazer Me parte. chama, me convida, no mínimo para poder te assistir, que será um prazer. Tá bom? Muito obrigado, viu? Grande Parabéns de novo. abraço. Valeu, meu amigo. Muito bem, faltam 3 minutinhos para a gente terminar. Tá? O Instagram daqui a pouco me expulsa daqui, como é normal ele fazer, né? Com 1 hora de live. E olha que massa, cara. Que massa esse cara que apareceu aí, o Henry. Não conhecia, acabei de conhecer, de São Paulo. E que jornada. Gente, cada um tem uma jornada e dessa jornada tu pode fazer tu pode fazer a cara da tua fala, tu pode fazer o teu estilo, a tua personalidade enquanto palestrante, enquanto orador, enquanto comunicador. Aliás, sobre isso, eu preciso, antes de ir embora, fazer um convite. Eu tenho 1 minuto e 30 para fazer, eu vou fazer agora e é importantíssimo. Hoje, às 19 horas, eu vou entrar de novo ao vivo. Às 19 horas, uma live que é o piloto de um projeto fantástico, que se chama Multiverso da Comunicação. O Multiverso da Comunicação. E o que é isso? Toda semana eu vou trazer uma pessoa aqui, às 19 horas, de segundas-feiras, para tratar de um assunto com uma abordagem diferente sobre comunicação. E o meu primeiro convidado não vai ser hoje vai ser comigo, em que eu vou explicar qual é a ideia do multiverso da comunicação. Tá? Multiverso da comunicação. Hoje eu vou explicar como é que funciona, da onde veio essa loucura da minha cabeça. E o primeiro convidado já temos, e não sei se eu falo só de noite. Não, eu vou falar. O primeiro convidado vai ser o Luiz Henrique, que vai estar semana que vem. Tá? E o Luiz Henrique, ele trata de constelações familiares, foi meu professor, o cara é fantástico. E nós vamos entender as raízes da comunicação. Tá? Tu vai entender de onde tu busca os teus recursos para se tornar um comunicador. Pessoas como eu, como o Henry que acabou de falar, ou qualquer outro palestrante, da onde vem essa energia para se tornar um comunicador. Ok? Vai terminar em 7 segundos, foi um prazer e até a próxima.